Não era o Putin o malvadão da história? O homem mais mau do mundo? Aqui nós temos Zelensky usa lei marcial para suspender partidos de oposição e controlar a imprensa televisiva na Ucrânia. É isso mesmo que vocês estão lendo. Antes de falarmos mais sobre, para eu detalhar o que aconteceu, vamos dizer o que está acontecendo na Ucrânia nesse momento. Nós, como avisamos desde o início, há 4 frontes de ataques, ou 4 eixos. Nós temos o primeiro em Kiev, a cidade continua sendo cercada. Nós temos o segundo eixo aqui no nordeste da Ucrânia, onde Kharkiv continua sendo também rodeada, ainda não caiu. Aqui no sul, no quarto fronte, a Rússia continua avançando com facilidade. O próximo objetivo dele será Odessa, aqui bem no sul da Ucrânia. E a mais importante de hoje é no eixo 3, aqui no terceiro fronte, onde em Mariupol a cidade não se rendeu ao ultimato russo hoje. Eles falaram, olha, ou vocês se rendem, ou nós vamos descer a lenha, e é o que irá acontecer na cidade nas próximas horas. Então, qualquer notícia importante eu traria para vocês, mas eu não vejo como essa cidade pode resistir por muito mais tempo. Se tivessem se rendido, teriam causado menos pessoas indo encontrar a Deus, mas parece que o Estado ucraniano não se importa muito em usar a sua população como escudo, porque quanto mais pessoas sendo abatidas, mais a Ucrânia pode usar de desculpa para pedir ajuda para o resto do mundo, tá? Aí aqui nós vamos o que o Zelensky está aprontando lá na Ucrânia. Ele anunciou que, dada a invasão em larga escala da Rússia, o Conselho de Segurança e Defesa Nacional ucraniano decidiu suspender todas as atividades na Ucrânia de 11 partidos políticos. Aqui, eu faço um chamado. Mas a Ucrânia inteira não estava a favor do Zelensky? Será que a mídia podre vai falar sobre esses 11 partidos que estão contra o Zelensky a favor da Rússia? Porque são os separatistas do governo ucraniano. É a turminha que não está vendo isso agora. É que viu o passaporte da vacina, que viu isso ser obrigatório para funcionários do governo, viram que não poderiam mais se locomover por aí se não tivessem isso, a vida em risco. Mas que coisa, esse cara é muito do bem, A plataforma de oposição pela vida detém 44 assentos no parlamento ucraniano de 450 deputados. Aqui vamos ao que o Zelensky disse. As atividades desses políticos visando divisão ou conluio não terão sucesso. Receberão uma resposta dura, disse Zelensky em um discurso em vídeo. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional decidiu que, dada a guerra em grande escala deflagrada na Rússia e os laços políticos que várias estruturas políticas têm com este Estado, irá suspender todas as atividades de vários partidos políticos durante o período de lei marcial. Tá proibido ser contra o Zelensky, tá proibido, você visar uma divisão do Estado. É ou não é um autoritário, mas enfim, Aqui diz, um decreto de lei marcial foi baixado por Zelensky no mesmo dia da invasão russa, 24 de fevereiro, e prorrogado por 60 dias pelo parlamento ucraniano na semana passada, contado a partir de 26 de março. A plataforma de oposição pela vida, o maior partido de oposição da Ucrânia, é liderado por Viktor Medvedchuk, um empresário pró-Moscou com laços estreitos com o presidente russo, Vladimir Putin, a quem conhece há mais de 20 anos. O empresário teve seus bens avaliados em 620 milhões de dólares pela revista Forbes em 2021, congelados pelo governo federal ucrânio em fevereiro de 2021, acusado de financiar o terrorismo. Em maio, ele foi posto em prisão domiciliar na Ucrânia, acusado de traição. É isso, Ser empresário, ser uma pessoa que é contra seu governo ser globalista, e você vai preso. Super da demoniocracia esse Zelensky, É o favorito da direita burra conservadora, mas enfim, nada contra os conservadores verdadeiros, tô falando da direita burra aqui. Ai, o Zelensky é meu herói. Em 27 de fevereiro deste ano,
3 dias após o início da guerra, ele escapou da prisão domiciliar. Seu advogado falou que ele foi retirado para um lugar seguro em Kiev, após sofrer ameaças. Especula-se que Putin quiser tirar Zelensky do poder para instituir um governo fantoche. O empresário pode ser nomeado um dos seus líderes. Lideranças do partido disseram que a suspensão não tem base legal. A lista de partidos suspensos inclui também o nosso, liderado por Yevhen Murayev, outro nome cotado para assumir um governo em um possível cenário pós-Zelensky. Murayev negou com ênfase essa acusação, feita pela inteligência britânica pouco antes da guerra. Os outros partidos não têm representação no parlamento. O ministro da Justiça ucraniano foi instruído imediatamente a tomar medidas abrangentes para proibir as atividades desses partidos. Está proibida. Que coisa. Cuidar do bem-estar dos seus funcionários não é uma tarefa fácil. Novas demandas não param de surgir. Será que querem fazer o mesmo aqui com o Brasil? Imagina se nós temos um presidente Lula, né? Em outro decreto, Zelensky instituiu a implementação de uma política de informação unificada em lei marcial, obrigando todos os canais televisivos de notícias a transmitirem as mesmas informações. Isso vem de um país que só fez fake news até agora sobre a guerra, né? Comprovadas aqui no canal. O decreto afirma que esta é uma questão prioritária de segurança nacional, o que é alcançado pela combinação de todos os canais de TV nacionais, cujo conteúdo pragmático consiste principalmente em programas informativos e analíticos de informação e uma única plataforma de informação de comunicação estratégica, com maratona de informações 24 horas por dia. Você pode ter uma empresa de notícia, mas todas têm que noticiar a mesma notícia que o governo ucraniano quer. Que democrático, né, cara? Que cara do bem, né? 7 canais de TV deverão ser afetados. Zelensky justificou a medida, dada a agressão militar direta da Federação Russa, a disseminação ativa de desinformação pelo Estado agressor, a distorção de informações para negar a agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia, e com o fim de dizer a verdade sobre a guerra e garantir um status de política de informação unificada. É tudo pelo bem de você, é porque estão te desinformando. O Estado agora irá controlar todas as notícias que chegam até você. É pro seu próprio bem. Tem que ser ou não tem que ser otário para acreditar na coisa dessa, né? E aqui, né, o povo reclamando lá, falou que não dá, que mostrou o Zelensky já não vê possibilidade de fechar junto com a OTAN. E aí como é que fica? Essa mídia podre brasileira vai falar o quê? São medidas contra o malvadão, são medidas do bem, como fazem sempre aqui nessa história. É sempre pelo bem dos mortais, que tanto, né, não podem nem sequer ter um partido para criticar o presidente ucraniano, o líder supremo. Imagina se esse cara tem apoio do Ocidente, né, e se mantém no vou ser agora presidente eterno, ninguém pode votar contra mim. É isso que vocês querem pro Brasil? É um Zelensky da vida? Imagina se Lula vem aqui e você ousa ir contra o Lula. Ele quer fazer a mesma coisa que o Lula quer fazer aqui, só que ele está com o papel e a caneta na mão. Vamos permitir a mesma coisa aqui? É hora de acordar. Putin pode ser um ditador que for, ele é um nacionalista e está preocupado com a Rússia. E esse cara aí, Zelensky, está prejudicando ele há um bom tempo. Agora, e o Brasil? Quando vierem pela Amazônia, vamos ficar do lado do Zelensky, do Ocidente, do George Soros, de